Boa tarde, nós estamos aqui na página do Instituto Movimento, a ONG, e nós vamos fazer uma série de lives de conversa sobre o Outubro Rosa. E hoje a nossa primeira convidada vai ser a Cíntia Camargo Mariani. E nós vamos estar disponibilizando esse bate-papo também no YouTube, para que posteriormente você também possa assistir. Então, nós vamos ver se a nossa convidada está chegando e hoje nós vamos falar sobre prevenção e autocuidado. Tá? Vamos verificar se ela está chegando aqui para a gente poder convidar ela. Vamos aguardar mais um minuto. Ela já deve estar entrando para assistir aqui o nosso vídeo e a gente vai convidar ela para entrar. Então, no mês de outubro, nós fazemos essas lives sobre o Outubro Rosa para que a gente possa trazer um bate-papo, uma conversa para ajudar outras mulheres também nessa prevenção do câncer de mama, que é uma doença que acomete muitas mulheres no Brasil todo e é um caso que requer muito cuidado. Então, os índices são muito altos, mas essa doença pode ser curada se ela for vista precocemente. Então, quanto antes a pessoa, né, a mulher que tem, pode ser geneticamente, pode ser a primeira vez, né? Então, o que acontece? Se há o exame no período correto, é muito mais fácil a cura, né? A porcentagem de cura, ela é muito mais alta quando a mulher pode fazer o seu exame, né? E o quanto antes possível. Deixa eu chamar aqui a nossa amiga Cíntia para ver se ela está com algum probleminha para entrar. Deixa eu ver se ela vai conseguir entrar. Você está conseguindo entrar? Ah, tá. Ela já entrou aqui. Vamos chamar ela. Lembrando que o bate-papo vai ficar disponível no YouTube. Então, quando você quiser assistir, uma amiga ou alguém quiser assistir, vai estar disponível no YouTube também. Boa tarde, Cíntia. Oi, Ju, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Nós Bom poder estamos estar ainda falando contigo isoladas? hoje com todo mundo. Nós ainda estamos isoladas, você lá em Penha, eu aqui em São Francisco, mas a gente consegue conversar. Essa que é a notícia boa da tecnologia, né? A gente É vai poder se isso. falar em qualquer lugar, É, sem problemas nenhum. é. Cíntia, hoje nós vamos fazer um bate-papo bem descontraído, de 30 a 40 minutos, falando sobre o Outubro Rosa, sobre prevenção e autocuidado, Que mês tá? importante, né? Isso. Então, esse vídeo ele vai ficar gravado no YouTube. Então, quem quiser assistir depois, vai ficar disponível lá e vai poder assistir, né, o bate-papo quando quiser, tá? Isso é bem importante deixar aqui para o pessoal. Vamos lá. Tá ouvindo bem? Tô conseguindo te escutar bem. Eu aqui atrás, como é que tá? Também a casa tá cheia, as minhas filhas estão por aqui, então a gente às vezes fica o volume atrás, tá tudo certinho aí pra ti também? Eu tô vendo bem, tô ouvindo bem, tá tudo certo. Sim, para mim também. Cíntia, vou começar agora conversando contigo sobre a prevenção, tá? O Outubro Rosa, ele é uma campanha, né, de prevenção na questão do câncer de mama, que Uhum. acomete muitas mulheres no Brasil. Mas o índice de cura, ele é muito alto quando a pessoa faz o exame, a 90% consulta. quase. Uhum. Isso. Hum. Então eu queria conversar contigo sobre como que a gente poderia conversar com as mulheres que vão assistir esse bate-papo, como que acontece esse primeiro exame, porque nós mulheres temos que fazer um exame todo ano, que é o preventivo. Uhum. E nesse exame do preventivo, que a gente vai lá no posto de saúde, marca uma consulta, também existe o exame do toque, que é para o câncer de mama.
Isso. Então, eu queria conversar contigo um pouquinho sobre essa primeira consulta, as mulheres que têm a sua ginecologista ou aquelas que procuram um posto de saúde. Como fazer essa primeira consulta? Por que que é tão necessário fazer todos os anos? Assim, Ju, eu vou te falar um pouquinho. Algumas pessoas até podem não me conhecer, mas eu trabalho há muitos anos com mulheres, né? Eu sempre tive em volta de assuntos relacionados com os direitos das mulheres, com prevenção, com câncer, com violência contra a mulher. E o outubro sempre foi um ano muito importante para nós, porque ele fala um pouquinho daquilo que que eu acho que toda família tem em casa, é alguém com algum problema com câncer, né? Então, eu tive na família da minha mãe, a minha mãe acabou falecendo quando eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, de câncer de mama. A minha avó foi uma das fundadoras da Rede Feminina de Combate ao Câncer em São Francisco do Sul. A minha sogra sempre trabalhou também como voluntária na Rede Feminina, né? A gente tem uma ligação com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negrinho também. Então, eu já consegui acompanhá-las em algumas conferências nacionais da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E é um assunto muito importante e que muitas mulheres não sabem, não têm acesso. É justamente essa informação que é tão importante, Ju, a gente conseguir repassar a essas mulheres a importância da conscientização e da prevenção. Então, assim, o que é o Outubro Rosa? Por que em outubro? Também as pessoas às vezes não sabem o porquê disso tudo, né? É um mês que foi considerado lá nos Estados Unidos em 1990, quando começaram a tratar sobre a importância do câncer de mama. É um movimento já internacional. E essa que prisa pela conscientização e a prevenção do câncer de mama. Aqui no Brasil, a gente começou a ter essa movimentação mais forte a partir de 2002, 2003, aonde alguns monumentos aqui no Brasil começaram a ser iluminados de rosa, justamente para as pessoas olharem e lembrarem que a cor rosa, que é o símbolo rosa, e as mulheres lembrarem da sua prevenção, porque isso é tão comum em nós mulheres. A gente cuida dos filhos, leva no pediatra, a gente cuida do marido e marca consulta. E a gente acaba esquecendo do que existe de mais importante, que é a nossa vida mesmo, né? Então, essa conscientização de que em outubro alguns lugares, algumas instituições e alguns prédios são iluminados dessa cor é justamente para isso, a gente lembrar de que a gente precisa se prevenir, se cuidar, marcar a nossa mamografia, ir num ginecologista. E assim, aquilo que tu falou é tão importante, né, minha amiga, porque agora com essa pandemia, eu olhei algumas notícias, né, que a Fundação do Câncer, com os dados do SUS, liberou para a gente agora. É impressionante como as mulheres, com essa pandemia desde março, não têm feito a sua prevenção, a sua mamografia, e nem o diagnóstico, né? Não foi atrás. Eu estava vendo hoje aqui um levantamento da Fundação do Câncer. 62% das mulheres adiaram as suas mamografias, a sua consulta no ginecologista por causa da pandemia. Então, a gente precisa cuidar da gente também. Nós estamos nesse mundo tão cheio de prevenção, de cuidados, né, com o coronavírus, mas a gente precisa cuidar da gente também, né? Aumentou muito também o caso entre o diagnóstico e o tratamento. Era de 30 a 40 dias, 60 dias. As mulheres estão retardando também para ver se melhora esse negócio do coronavírus, o que nos faz, né, demorar para começar não só a diagnosticar, como a tratar o câncer. Então, a gente vai falar um pouquinho da prevenção, que eu acho que é primordial. A gente precisa se tocar, a gente precisa cuidar do que existe de mais importante para a gente, que é a nossa vida, né? A gente cuida de filho, de pai, de mãe, de marido, e a gente esquece que a gente é o alicerce disso tudo, né? Para que tudo funcione bem, a gente também precisa estar bem. Então, a gente precisa se tocar, a gente precisa fazer o autoexame, a gente precisa, a partir dos 40 anos, a gente tem que fazer essa mamografia anual, mas mais do que isso, eu acho que se todo mês
fizer o autoexame, a gente conhecer o corpo da gente, a gente sentir uma diferença, é óbvio que o autoexame, ele não tira a importância da mamografia, né, Ju? Mas ele, mais do que isso, ele vai fazer com que a gente note que existe alguma coisa diferente no nosso corpo, né? A gente precisa se conhecer. Então, essa prevenção é muito importante. A gente, 7 dias depois da tua menstruação, ou logo após a tua menstruação, aquela semana, a gente, eu acho que pode ser no banho, sabe? A gente se tocar, a gente sentir, a gente procurar ajuda, né? Marcar mesmo, não adiar, não postergar. Eu tenho todos os exames, eu sempre faço no mês de março, e eu também sou uma das pessoas que deixei para fazer agora. Vou estar marcado agora para as próximas semanas a minha mamografia. A minha mamografia e o meu ultrassom de mama, ele é anual, porque eu já tive um nódulozinho benigno. A minha mãe, as mulheres da minha família tiveram câncer de mama, então eu preciso fazer com mais frequência e eu primo isso, né? Mas eu acho que a prevenção está em a gente se conhecer, Julie. A gente poder se tocar, a gente saber como é que funciona, a gente procurar saber o que está acontecendo. E assim, o câncer de mama é muito importante, mas o câncer do colo do útero também, os dados são avassaladores, né? O câncer de pele na mulher, a gente precisa se prevenção, eu acho que é a chave da cura no câncer. Isso. Então, por isso que foi feita essa campanha. Você me disse se está travando alguma coisa, você me avisa, tá? Tá. É por isso que foi feita essa campanha do Outubro Rosa. Por quê? Porque o preventivo ele deve ser feito uma vez por ano por cada mulher. Eu vou contar uma experiência minha, tá? Tem mulheres que procuram o seu ginecologista, fazem o seu exame, tanto o preventivo quanto o do toque do câncer de mama, né, nas mamas, e eu faço num posto de saúde. Então, o que que acontece? Eu fui no posto de saúde e tem uma enfermeira no posto de saúde que eu me sinto muito à vontade com ela. Eu já fui em médicos, já fui em outras médicas, né? Mas eu não me senti à vontade. E ali eu me sinto muito à vontade com ela. Então, eu marco ali a consulta. E como eu estava um pouquinho acima do peso ano passado, quando a gente fez o exame do toque, né? Então, quando você está um pouquinho acima do peso, dá uns nódulos um pouquinho embaixo da axila. Então, eu falei para ela assim: olha, tá alguma coisa estranha, eu tô, né? Tem alguma coisa estranha embaixo aqui da minha axila, mas eu não sei o que que é. Então, você já fica apreensiva, a mulher já fica apreensiva com qualquer alteração. Mas nada Ela como falou assim: não. conhecer o corpo da gente, né, Julie? Ó, já notou, Isso, né, a importância, né? isso. Então, o que que acontece? Ela falou assim, não, você vai fazer um ultrassom, depois do ultrassom a gente conversa, tá? Então, é uma enfermeira que faz essa triagem primeiro ali no posto. Então, eu fui, fiz o exame do ultrassom, daí a moça falou assim, não se preocupe, não é nada, é porque você tá um pouquinho, né, você aumentou teu peso, e daí ficou uma gordurinha, não tem problema nenhum. Só que isso que você falou é realmente interessante, o importante de você conhecer o teu corpo e ver que teve alguma alteração para você buscar fazer o exame, né? Uhum. Então, muito importante. No Brasil, a gente ainda tem um grande tabu sobre o tema de sexualidade que envolve o corpo da gente, que envolve o corpo da mulher. Uhum. Então, muitas vezes, a mulher pode ficar apreensiva de se tocar. Ou, não, ela não precisa, né? Então, essa campanha ela vem justamente para libertar, né? E dizer assim, não, mulher, você precisa se tocar, você precisa conhecer o seu corpo, precisa ver se você está vendo alguma alteração no seu seio, né? Para que você possa buscar essa ajuda. Isso mesmo, é bem por aí. E já fica uma dica, né, Julie? Porque, como tu mesmo falou, às vezes a gente tem vergonha, a gente não quer fazer. Tem algumas mulheres, né, que não fazemos no banho. Eu acho que a gente sabe como é que faz, como a gente se toca. Já estamos se ensaboando, a gente já vai podendo perceber, né, se existe essa diferença ou não. Alguns nódulos, e isso é a prevenção. Se a gente pega bem no começo, quase 90% desses nódulos que são pegos muito no início, a cura vem, né? É claro que se a gente consegue pegar um pouco depois, é um pouco mais difícil, mas também temos curas de câncer no estado avançado. Mas eu estava vendo hoje também, principalmente em Joinville, a curva de diagnóstico do câncer de mama
feito antes, não mudou. A gente fala tanto, as mulheres têm cada vez mais acesso à informação de que a gente precisa se tocar, a gente precisa fazer a mamografia, e essa curva não mudou. Então, a gente continua tendo esses diagnósticos de câncer já em estados um pouco mais avançados, né? As mulheres, às vezes, já estão com esses nódulos, já fazem algum tempo, assim, de 2 a 3 a 4 centímetros o nódulo de diâmetro, e elas não sabem, não tiveram esse diagnóstico, né? Essa curva continua muito, muito alta, né? De não conseguir pegar esse câncer logo no começo. Então, acho que o pulo do gato, eu acho que não só no Outubro Rosa, como qualquer outra doença, como cardíaca, é a gente conseguir se conhecer e a gente pegar sempre no começo, né? Entender que aquilo não tá fazendo bem, que aquilo é diferente. Tem mulheres que vão na Rede Feminina de Combate ao Câncer, como tem aí em Joinville, em vários municípios aqui de Santa Catarina, mas no postinho de saúde, com aquela enfermeira que a gente já conhece há bastante tempo, com a médica que está lá e nos atende, de falar com ela, tá vermelho, tá? Porque existem alguns diagnósticos, né? O meu seio tá doendo, eu tô com dor, ele tá vermelho, ele tem algumas manchas, a gente aperta o bico do seio, tá vindo alguma secreção. Isso não é normal, então a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa saber, e a gente tem que se organizar. De que maneira, né? A gente marcando essas mamografias, fazendo o autoexame, procurando um médico, uma ginecologista, pedindo ajuda, né? Eu acho que é Sim. procurar essas instituições. E eu queria falar contigo mais uma coisa. A gente está aqui no estado com com algumas campanhas de algumas empresas privadas, inclusive da sociedade, acho que catarinense de mastologia, que agora tá dando essa oportunidade das mulheres catarinenses fazerem a mamografia gratuita, né? Eu achei isso tão interessante. O troco solidário que a Avan está fazendo, o CRAS da OAB também está fazendo campanha. Existem setores privados, empresas que de alguma forma movimentam outubro para que isso não só aconteça essa campanha, como eles fazem campanha para nos ajudar e nos alertar, né? Então, eu estava vendo sobre a Sociedade Catarinense de Mastologia, que ela colocou à disposição alguns exames, né? Mais de 2.000 mulheres vão ser atendidas agora em outubro. Entrando no site deles, que eu acho que o agendamento é feito através do site, que é o movimentorosa.org.br. Lá tu entra em agendamento, já vai no WhatsApp e eles procuram qual é a clínica de imagem perto da tua cidade que pode marcar esse exame gratuitamente, né? E dali, para aquelas mulheres que já têm algum nódulo, tem que fazer biópsia, e também vai ser gratuito. Eu achei tão interessante, eu vi isso até no Jornal do Almoço, e eu achei muito interessante, né? Essa sobrecarga que o SUS tem e a Sociedade Catarinense de Mastologia tentando ajudar de alguma forma os profissionais da saúde. Sim. Então, eu acho que esse tipo de projeto que a gente precisa ter mesmo, né? Que possa nos ajudar, possa ajudar as mulheres de algum jeito, né? Eu achei bem interessante. Sim. É legal, é uma coisa que você falou antes, que a tua família tem histórico. Então, Tem. é importante a gente frisar que se a mulher tem um histórico na família de câncer de mama, ela tem direito à mamografia antes dos 40 anos, Uhum. tá? Isso é bem legal. Uhum. E então, o que acontece? Se eu tenho histórico, eu posso ir no Sistema Único de Saúde e solicitar, porque existe um histórico na minha família. E as que não têm histórico, a partir de 40 anos, ela pode fazer o exame, né, agendando em qualquer lugar Posto. que seja. Aqui em Joinville, é lá na. Como que é o nome, Cíntia, por favor? Só me lembra o nome Aqui tem ali a da. rede feminina de câncer também faz, né? Essa. E os postos de saúde encaminham, né? Eles ligam. Sim. Só que eu queria te falar mais uma coisa sobre isso também, né? O que a gente tem através do SUS de exames que são feitos, são realizados e as mulheres não vão buscar de resultado, né, minha amiga?
É impressionante, impressionante. Ou quando elas marcam e não comparecem a Ah, consultas. É sim, impressionante esses números que a Secretaria de Saúde divulgou há um tempo atrás. Eles ligam, agendam, aí as secretárias ligam para te avisando é amanhã, confirmando a consulta e não aparecem, Ju. É impressionante, assim, como a gente faz tudo antes. Mulher sempre é assim, né? Tudo é mais importante do que a nossa saúde, né? Então a gente precisa ter sim. tanta consciência de que a gente precisa se cuidar, de que a gente precisa perceber o corpo da gente, o nosso estado de saúde é tão importante para tudo, né? A gente precisa se conscientizar tanto. Isso. É muito legal. E agora a gente pode entrar no autocuidado, que vai entrar nisso que você está falando. O autocuidado, eu queria contar a história de uma pessoa para a gente entrar no autocuidado para ver que a gente pode prevenir esse autocuidado. A gente pode fazer antes. Uhum, Tem uma amiga minha, ela teve câncer de mama uhum, e ela foi uma surpresa. Ela estava trabalhando, tinha terminado uma faculdade, já estava com mais de 40 anos, estava tudo bem e de repente veio a notícia do câncer de mama, tá? De repente. Então, tudo que ela estava construindo, tudo que ela estava fazendo parou, a vida dela parou. E ela teve que ir buscar tratamento no SUS, ela teve que buscar, né, recursos tal. Só que o que que aconteceu? Ela teve que mudar a vida dela, tá? Hoje ela tá curada, mas aconteceu ai, um processo de autocuidado na vida dela que a gente pode começar a falar agora, porque são dicas preciosas para nós mulheres. O que que aconteceu com ela? Ela teve que mudar a alimentação dela, tá? A família dela levou ela para uma clínica em São Paulo, que cuida de pessoas que estão com algum tipo de doença, uhum. e eles começaram uma alimentação natural com ela, uma alimentação toda diferenciada, e começaram muitas atividades físicas e em momentos de meditação. Então, o que que acontece? Ela mudou, ela ficou aqueles meses, mudou, e quando ela veio para casa, ela mudou totalmente o ritmo da vida dela, junto com o tratamento que o SUS oferece, a quimioterapia, os remédios, né, e tudo mais. E então eu fico me perguntando assim, por que que nós mulheres não se cuidamos antes? Né? Por que que a gente não tem esse autocuidado conosco antes e nós vamos ter esse autocuidado depois que acontece algo com a nossa vida? Por quê? Porque as mulheres, elas cuidam de tudo, né? Elas cuidam do marido, dos filhos, elas cuidam da casa, elas cuidam do trabalho, mas quando chega o cuidado de si, ele sempre fica por último. Então eu queria falar contigo, Cíntia, sobre alguns tópicos de autocuidado que eu anotei Uhum. aqui. Um dos tópicos do autocuidado para que nós possamos deixar para as mulheres é cercar-se de pessoas que nos causam sensações positivas. Cíntia, você é uma pessoa Como que é me bom. causa muitas sensações positivas, tá? Quando eu tô contigo. Então, É verdade. como é importante, né? E parece que as mulheres só depois de uma certa idade conseguem detectar algumas coisas que fazem bem para sua vida. Então, esse é o primeiro tópico que eu queria conversar contigo. Cercar-se de pessoas que nos causam sensações positivas, Como é né? importante isso. E a maturidade traz isso pra gente, a gente perceber que a vida é uma só, que cada momento é único, que a gente precisa estar cercado de pessoas que nós amamos e que nos amem, que é mais importante. Às vezes a gente ama tanto sem entender que não é correspondido. A gente precisa se cercar dessas pessoas, né? Que querem o bem da gente, que querem o melhor, que querem ver a gente sorrindo, estando feliz, que a gente pode ser a gente mesmo, né? Os momentos de felicidade. Hoje a gente trabalha tanto, né, Julie? A gente trabalha tanto, a vida da gente é tão corrida que se esses pequenos momentos que a gente está em casa, não tiver com pessoas que realmente nos amem e que fazem a diferença na vida da gente, para quê? Né? É esses momentos que fazem a vida valer a pena, que fazem as coisas acontecerem. A gente pensar positivo e estar cercada de pessoas assim. Eu acho que isso não é só para prevenção só de doença, né? Mas é para a vida inteira da gente. É para a gente, para os filhos da gente, para o marido, para as pessoas que a gente ama de verdade, né? Como é bom a gente estar
com essas pessoas. Isso é uma dica de ouro, eu acho. Não só de autocuidado para a doença, mas para a vida inteira. Eu acho que uma dica bem preciosa. Então, essa é a nossa primeira dica aí que vai ficar gravada, tá? Para quem está assistindo e quem vai assistir. A segunda dica para nós mulheres é saber os nossos limites e respeitar os nossos limites. Nós mulheres, nós gostamos às vezes de ser mulher super maravilha e a gente não consegue ser super maravilha. E então a gente tem que aprender a respeitar os nossos limites, saber até onde eu posso ir e aonde eu devo parar. Uhum. Consigo fazer e o que eu tenho que deixar para o outro fazer. É normal, né? A gente não dá conta de tudo no dia. A gente acha que o dia tem 25, 26 horas, a gente precisa entender que a gente precisa também cuidar um pouquinho da nossa saúde mental, a gente precisa relaxar um pouco, dividir tarefa é tão importante, né? Por isso a gente precisa ter pessoas tão importantes do lado da gente, com quem a gente possa dividir tarefas, algumas responsabilidades. E tá tudo bem não conseguir terminar tudo hoje. Tá tudo certo a gente deixar algumas coisas para amanhã, né? Ou quem sabe dividir algumas responsabilidades, inserir na vida do filho, da filha, algum tipo de responsabilidades que consigam tirar um pouco da sobrecarga natural de mãe e mulher, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Hoje a gente tá feliz, tá alegre, mas também tá nervosa, né? A gente não é a Mulher Maravilha, tu tem razão. A gente precisa compreender os nossos limites. Outra dica boa, hein, amiga? Isso. Por que nós estamos colocando tópicos de autocuidado nesse bate-papo? Porque os estudos, eles relatam, principalmente de psicologia, que o nosso corpo responde a muita coisa que está acontecendo fora. Tá? Então, o autocuidado é muito importante, por quê? Porque o corpo, uma hora, ele vai falar. Ele vai falar de alguma forma e de alguma maneira. Então, essa é a segunda dica. Uhum. Isso. A terceira dica é a alimentação. Alimentação, a mulher, ela precisa cuidar muito da sua alimentação, por quê? Porque nossos hormônios são diferentes, a nossa forma, né, física é diferente. Então, o que acontece? Nós estamos numa onda muito grande agora de mudança de alimentação para orgânicos, muita propaganda, só que ainda falta uma conscientização de que nós somos aquilo que nós comemos. Então, o quanto é importante nós mulheres cuidarmos da nossa alimentação. E quando essa minha amiga ficou com câncer de mama, que essa clínica que ela precisou ficar fez uma reestruturação toda no cardápio dela, e ela me contou, então ela falou assim, o meu organismo, ele também vai responder aquilo que eu estou me alimentando. Então, quanto é importante a nossa alimentação também ser saudável. Uhum. E não sei se vai entrar aí, provavelmente, nas tuas dicas, a gente cuidar da alimentação e a gente cuidar dessa parte física, né? Cardíaca. É a próxima. Eu imaginei que eu posso fazer isso porque eu acho que ele tá interligado, né? Eu acho que essa parte da alimentação, ela é fundamental para a gente conseguir, mas para que isso tudo funcione, as vitaminas entrem em ação, a importância da gente ter essa parte também física, né? A gente cuidar da gente, inserir na vida da gente um cardápio balanceado. Eu estava vendo esses dias, né? Até o marido da Ivete Sangalo, Daniel Cadi, falando, a gente tem que comer comida de verdade. A gente esqueceu o que é comida de verdade. A gente não tem que abrir pacotes, a gente tem que descascar a comida. Então, a importância da gente perceber isso, né? Entender que o biscoito não substitui a maçã, a laranja, a gente precisa... E com essa mudança agora de vida, né, de um novo normal, desses novos tempos em que a gente está em casa, a importância da gente inserir agora e ver, cuidar do que o teu filho come, do que tu está se alimentando, é bem legal, bem bom. E essa parte física, Cíntia, é importante a gente frisar no nosso bate-papo que não precisa ser assim, eu não preciso, vamos supor, eu não tenho dinheiro para ir na academia, ou eu não tenho dinheiro para ir fazer uma atividade física, mas eu posso fazer uma caminhada que me agrada, eu posso fazer uma corrida,
ou eu posso fazer uma aula de alongamento na minha casa, no YouTube, com uma professora, né, que eu gosto, ou até mesmo numa página do Instagram de alguma personal que ensina alguns movimentos, ou fazer Show uma yoga, que preguiça. também isso, alguma atividade que me dê prazer e que ajude o meu corpo. Então, essa é uma dica também de autocuidado. Alimentação e algum tipo de exercício físico que te agrade e que te faça bem. Agora, outra dica, eu vou pedir para você falar. Hum. Dizer não. Aprender a dizer não. Como é importante, né? Como é importante. Eu digo não com uma grande frequência, sabia? Eu não faço aquilo que eu não, que realmente não gosto. Acho que a gente vai aprender. É isso que eu te digo, né? O que é a maturidade que vai trazendo pra gente, né? A gente vai aprendendo algumas coisas, né? A gente aprender a dizer não, a gente tem tudo, acho que na vida a gente tem limite também, né? A gente precisa aprender, a gente precisa entender que não tem problema nenhum a gente dizer não. O não é libertador. O não faz a gente entender um pouquinho de que Sim. ninguém é perfeito, né? A gente não tem que fazer alguma coisa que a gente não queira ou não goste. É importante, né? A gente criar esse hábito não, de não querer e tá tudo bem. É. Então, eu vou te falar a verdade. Eu ainda estou no processo ainda de aprender a dizer não. Confesso para ti que é um pouco difícil. E tenho certeza que muitas mulheres passam por isso. Com Por quê? Porque certeza. nós somos treinadas desde pequena a sempre estar disponíveis, ajudando e a família ou alguém sempre disponíveis, né? Nós somos ensinadas, as mulheres. Então, eu estou treinando, tá? Então, essa fica uma dica preciosa aqui para o nosso bate-papo de aprender a dizer não. Amiga, Aquilo que eu não te aprendi, faz sabe bem. como? Tendo trigêmeos. Como? Eu tenho 3 filhas. Então, se eu não falar não, a coisa fica difícil. Então, por isso que eu digo, eu aprendi a dizer não e eu digo não mesmo, assim, não só para as crianças, mas se eu não quero alguma coisa, se eu não, sabe, eu digo bastante não. O não é libertador, tá? A gente conseguir falar não é libertador. A gente realmente quando eu aprendi. Eu, graças a Deus, eu não tenho isso assim de não conseguir falar. Eu já falo não com uma grande frequência, mas também consigo te entender, porque eu tenho muitas amigas que ainda não conseguem. Que estão Sim. ali ou vão em algum lugar, fazem alguma coisa, não queria mais, eu não queria desagradar outra amiga, o meu marido. Então, e eu sempre falo a mesma coisa que eu tô dizendo para ti daqui, é libertador, a gente conseguir estar num lugar que a gente quer ou não estar porque não queria mesmo. É libertador. Sim. Que dica preciosa. Eu espero que você que vai ouvir esse bate-papo no YouTube, ou agora, se você está ouvindo, que você seja edificada com esse bate-papo, que você possa construir algo melhor aí para ti no teu autoexame, na tua autoestima, no teu autocuidado. A outra dica aqui que eu também quero que você fale é se priorizar. Cíntia, como que eu, mulher, posso me priorizar um pouco se eu tenho filhos, marido, se eu trabalho, se eu estudo, e se o mundo está me sobrecarregando tanto de atividades, e eu tenho que cuidar de tantas coisas, mas eu tenho que me cuidar. Tem uma escritora que fez uma pesquisa com idosas, pessoas idosas, tá? Uhum, Eu não vou dizer o nome dela agora porque me fugiu, mas a pesquisa dela é muito legal e o livro que ela lançou foi sobre essa pesquisa do doutorado dela. Então, o que que acontece? uhum, As mulheres idosas, o mais lindo que ela achou, né, da felicidade nessas mulheres, é que elas aprenderam a dizer não, tá? Então, elas priorizam a vida delas, em primeiro lugar. Então, uhum, ela de 60 a 90 anos a pesquisa, tá? Então, elas uhum. priorizam a vida delas, a saúde delas é muito melhor e elas aprenderam a dizer não e elas dão prioridade para o bem-estar delas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio da mulher, porque o nosso corpo ele grita, né? Quando a gente não aguenta mais, a doença ela vai aparecer de alguma forma. É isso. Como priorizar? Eu acho o seguinte, assim, ó, uma das coisas que eu aprendi, sendo mãe de múltiplos, na correria em que eu sempre tive com meu marido, com meu trabalho, com tudo, assim, é a gente se organizar. A importância da gente se dividir
e da gente também nos incluir em compromissos, é isso, assim, a gente tem um tempo pra gente. A rotina com as crianças faz com que eu saiba direitinho o horário em que elas vão dormir, o horário em que eu consigo tomar banho, relaxar, ler um livro. Se eu preciso fazer alguma coisa, eu me organizo para acordar um pouco mais cedo, porque hoje eu quero fazer um alongamento, eu quero fazer alguma coisa, eu quero pensar, sabe? Eu consigo me organizar. Eu acho que a gente se priorizar, ele é uma questão de se organizar. A gente conseguir criar esse sentimento de a gente se amar, sabe? De inserir a gente no que existe mais importante na vida, né? Então, eu consigo fazer isso. Eu consegui me organizar com as minhas filhas, com o meu marido. Eu tenho uma rotina diária com elas. Eu sei mais ou menos o horário que elas dormem. Consigo dar. Elas vão para a escola, eu consigo fazer algumas coisas que eu gosto. Então, agora, nessa época de pandemia, eu mantive algumas rotinas, sabe, Julie? Porque eu percebi, eu tava, né, 20, imagina, 3 crianças dentro de casa, 24 horas por dia. Eu tô há 7 meses com elas, né? Então, a gente precisa ter um tempinho pra gente, né? E eu vou te dar uma outra coisa que eu resolvi fazer agora, não só. Comecei, cozinhava com elas, fazendo bolinho, pro tempo também passar e elas terem coisas para fazer, né? Mas eu encontrei uma coisa que eu tô adorando. Eu tô começando, peguei agora, peguei, achei na internet, né? Comprei na internet um daqueles pintura numerada. Comprei aqueles quadros para pintar, minha amiga. É uma delícia. As meninas estão em aula online. Eu tiro esse tempo para mim, pintando. Sabe quando a gente, a cabeça da gente parece que dá uma. São minutos assim que eu tô ali pintando, tô me sentindo bem, tô procurando fazer o meu melhor ali com o pincel, com a tela. Eu tô adorando, adorando. Eu me priorizei depois de algum tempo. Elas estão na aula, eu tô perto, porque elas estão na fase de alfabetização, elas estão com 7 anos. Eu tô pertinho, mas eu tô pintando, eu tô pensando em outras coisas. Eu leio um livro, eu consigo ver uma série que eu tava com vontade de assistir há muito tempo. Eu e meu marido, todo dia à noite, as meninas vão dormir, a gente assiste um filme, a gente vê alguma coisa juntos. A gente precisa mesmo disso, desse tempinho, a gente precisa se priorizar. Que legal. Então fica uma dica preciosa aí para que você tire um tempo com coisas simples, né? Não precisa ser nada, você Arranje, não precisa consiga um gastar hobby, né? horrores. Um Isso, um livro, uma hobby, algo que série você de televisão. É isso mesmo, Júlia. se... A nossa última dica do nosso bate-papo de autocuidado hoje é estar em relações sociais. O que é estar em relações sociais? O quanto é importante nós participarmos de algo que nos faça bem, mas que tenham pessoas envolvidas. Hoje nós estamos aqui falando da ONG, na página da ONG, Instituto Movimento, onde um grupo de pessoas se reúne, são voluntários, vão para o escoteiro, vão fazer atividades, ou tem pessoas que gostam de ir para uma igreja, estar com a sua comunidade, com esse grupo de pessoas fazendo atividades ou ajudando outras pessoas. Vamos supor, tem a Cíntia, ela participa do núcleo de mulheres do partido político que você participa, né? Então ali Que eu tô também é ligada. um grupo de relações. Isso, um grupo de relações sociais, onde as mulheres se reúnem, elas conversam, elas dividem ideias. Participar de um conselho, eu gosto muito do Conselho dos Direitos da Mulher, participar lá onde tem um grupo de pessoas que conversam sobre política, sobre algumas coisas, sobre ações, participar de relações sociais. Por quê? Porque nós, mulheres, e o ser humano em total, ele não é ninguém sozinho. Nós somos pessoas que precisamos se relacionar com outras Pessoas. pessoas. E nós vamos se sentir bem quando nós estivermos fazendo parte de algum projeto que tenham pessoas também. Então, uma das dicas aqui que a gente quer deixar hoje é que você participe de algo que te faça bem, com pessoas que construam algo legal É. e que você possa fazer parte O também desse Wendel grupo. Carvalho,
que é um cara que eu adoro, assim, né? Que eu já fiz alguns cursos com ele. O Wendell fala uma frase que eu tiro para minha vida, assim: aves da mesma plumagem voam juntas. Então, a gente precisa estar cercado de pessoas que pensem, não precisa pensar igual, mas que tenham objetivos muito parecidos com os nossos. Então, assim, eu quero ajudar mulheres, eu quero passar meu tempo conversando com mulheres. A gente vai em grupo de terceira idade, no clube de mães, no Conselho do Direito da Mulher, que queiram a mesma coisa que a gente, né? Que queiram mudar a vida de outras pessoas, onde a gente possa ser voluntária, na igreja, ajudando na catequese, coisas que façam com que as pessoas que estão juntas tenham o mesmo objetivo, né? De buscar novas parcerias, melhorar a vida das pessoas. É no voluntariado, é através do clube de mães, é através, né, do escoteiro, como tu falou. Então, como é importante a gente estar com essas pessoas que possam dividir um tempinho da tua vida contigo, né? E toda pessoa que entra na nossa vida, ou que a gente consegue dialogar, soma, né? Traz um pouquinho de si. Traz um pouquinho da sua história, traz um pouquinho de amor, né? De outras histórias para a vida. Então, essa relação interpessoal de clubes, de amigos, de escoteiro, de conselho. É tão importante a gente conseguir absorver essas novas experiências, porque assim, sozinho a gente é um. Juntos a gente faz a diferença, né? Juntos a gente tem força, a gente vai longe. Então, as pessoas precisam de pessoas para essas relações, assim, ela é primordial. Ninguém vive bem sozinho, né? A gente precisa ter esse companheirismo, ter essas pessoas do lado que impulsione o que existe de melhor na gente. Essa dica também é ótima, viu? Então, hoje o nosso papo, eu vou só resumir aqui, foi sobre prevenção em autocuidado. Nós falamos sobre a importância do exame anual do preventivo, onde você faz tanto o preventivo do câncer do colo do útero, quanto do câncer de mama, tá? A importância de você ir no posto de saúde, no ginecologista, procurar os setores que fazem os exames e ter, né, essa ciência de que todo ano você precisa estar se tocando, vendo as mudanças do teu corpo e procurando Se auxílio no conhecer. serviço, se conhecendo e indo no Serviço Único de Saúde, né, procurando ajuda. E nós falamos sobre o autocuidado de se cercar-se de pessoas que te causam sensações positivas, saber os seus limites e respeitá-los, mudar a sua alimentação para uma alimentação saudável, fazer uma atividade física que te agrade, aprender a dizer não, se priorizar e estar em relações sociais com outras pessoas, né, É com isso. outros grupos. E nós queremos deixar esse recado aqui para você. Eu queria agradecer a presença da Cíntia, queria que ela terminasse essa live, deixando um recado para você referente ao Outubro Rosa aí, e nós vamos encerrando nessa tarde nosso bate-papo. Muito obrigado, Cíntia. Deixa o teu recadinho aí pra gente e até uma próxima oportunidade. Júlia, eu queria agradecer o convite. Obrigada pelo convite. Já faz algum tempo, como a gente está nessa pandemia, já estou alguns meses aqui com as meninas, priorizando, né, não só as minhas filhas, mas a minha família. Mas de uma forma ou de outra, a gente sempre esteve juntas em várias causas, pensamos igual. A gente consegue se entender, né, Júlia? A gente consegue fazer tanta coisa bonita junto. Queria agradecer, eu acho que a gente conseguiu esclarecer alguma coisa, alguns pontos tão importantes nesse Outubro Rosa para algumas mulheres. E a minha dica fica: vamos se tocar. A gente precisa se tocar, a gente precisa se conhecer, as mulheres precisam disso. A gente está num ano tão importante, que tem eleições aí de novo, onde a gente precisa escolher. Mulheres, pensem, escolham com cuidado, com cautela. A gente tem tanta coisa boa que pode acontecer, a gente precisa de tantas coisas, né? De tantas políticas públicas para as mulheres. A gente não pode. Eu vou falar sobre isso lá no meu blog, no Jornada Tripla. Tantas mulheres querendo, né, não votar, ou
sabe, ficar longe desse assunto, mas a gente precisa, né, Julie? Então, Outubro Rosa tá aí, vamos se cuidar. Quem não marcou a mamografia, quem ainda não fez o autoexame, façam, façam. A gente não pode guardar, a gente não pode ter esse receio, né? A gente tem que pensar bastante nisso, tá? Um meu beijo para vocês, no que vocês precisarem, contem comigo, tô sempre aí contigo, do teu lado. E um beijão. Até a próxima, viu? Beijo, gente. O vídeo vai estar disponível no YouTube. Agradeço vocês e nós vamos continuar com a nossa série de lives no dia 14 com a Simone. Tá bom? Um grande beijo. Tá Bom também, ó. feriado. Beijo. Até a próxima.